Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026, para deixar você muito bem atualizado e também muito bem informado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar o giro de notícias do Mengão, eu digo para você que esse vídeo aqui que nós estamos fazendo de notícias do Flamengo vai trazer a apresentação do goleiro André, a repercussão do Flamengo na justiça com o Gerson, o status da preparação de pré-temporada do Flamengo, a atualização sobre o basquete, o jogo de vôlei hoje das meninas líder da Superliga hoje. Então, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos, que ative o sininho das notificações e, se for possível também, você hype esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do nosso Mengão. O Flamengo segue com seu elenco principal em pré-temporada, buscando o quanto antes chegar a uma evolução física que permita, já nos primeiros jogos que disputar, já ser competitivo. Nesse momento, a prioridade é a melhor performance física para depois buscar a aprimoração técnica e a parte tática, que será a sintonia fina dessa preparação. Ontem, quinta-feira, foi dia do Flamengo anunciar de forma oficial a sua segunda contratação para a temporada de 26. Dessa vez, o goleiro André foi confirmado como novo atleta do Mengão. Com o anúncio oficial, o goleiro André falou pela primeira vez à nação pela Flamengo TV, onde exaltou a grandeza do Flamengo e a sua alegria de estar nesse momento vivendo tudo isso, até porque 90% da família do André é rubro-negra. Inclusive, André revelou durante a entrevista a entrevista para o MS Show, funcionário da Flamengo TV, que a sua mãe, por 1 ano e meio, foi funcionária do Flamengo, trabalhando lá na sede social da Gávea. Falando agora da primeira contratação para a temporada, o zagueiro Vitão, que já teve seu nome publicado no BID da CBF, portanto, já estando regularizado, pode ser até a opção do próximo sábado diante do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Definido pela comissão de arbitragem, falar em Flamengo e Volta Redonda, definido pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a equipe que trabalhará em Volta Redonda e Flamengo, sábado, 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O árbitro vai ser Yuri Eulino Ferreira da Cruz, assistido na bandeira 1 por Thiago Filemon Soares Pinto, na bandeira 2 por Gustavo Mota Correia e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. O Flamengo abre hoje, sexta-feira, dia 16, a venda dos ingressos para o clássico da próxima quarta-feira, dia 21, no Maracanã, contra o Vasco da Gama. Partida que marca a reabertura do Maracanã na temporada de 26 e pode marcar também o retorno gradual de alguns jogadores do elenco profissional do clube. Os valores dos ingressos vão de R$20 a R$400. O mando de campo é do Flamengo. O Flamengo informou em nota oficial que o atleta Johnny Góes, que jogou de lateral esquerdo contra o Bangu no meio da semana, que deixou o campo nessa partida com uma pancada no ombro, precisou passar por uma cirurgia na tarde de ontem no Hospital Niterói Dor. Tudo transcorrido normalmente com o Johnny Góes, agora é só recuperação. Hoje, sexta-feira, o rubro-negro amanhece com a grande expectativa pela reunião que acontecerá entre o West Ham, Flamengo e Lucas Paquetá. As conversas avançam muito e pequenos detalhes precisam ser definidos para um resultado final feliz para a nação rubro-negra. A expectativa é muito grande e muito positiva de que possa ter um acerto e Lucas Paquetá venha a ser anunciado como novo reforço do Flamengo, retornando à sua
casa de origem. Ontem, quinta-feira, às 14 horas, começaram a venda dos ingressos para a final da Supercopa entre Flamengo e Corinthians, com os valores variando entre R$ 180 e R$ 700. Inclusive, né, eu estou gravando esse vídeo na madrugada dessa sexta-feira e, com certeza, todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo já foram vendidos ontem. Então, casa cheia nessa grande final. Hoje, sexta-feira, o Flamengo e a Adidas estão lançando oficialmente a venda do manto sagrado número 1 para 2026 ao preço de R$ 450. O novo manto sagrado, que será usado pela primeira vez no próximo sábado, dia 17, amanhã, às 21h30, quando da partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Hoje, sexta-feira, é dia do líder da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, entrar em quadra pela competição após a derrota e a perda da invencibilidade na Superliga para o Fluminense no último domingo. As rubro-negras vão a Uberlândia enfrentar o Praia Clube às 18h30 com transmissão do Sport TV. Se o vôlei joga hoje, o basquete do Flamengo, líder também do NBB 25-26, vira a chave e amanhã, sábado, disputa a janela do Rio de Janeiro da BCLA, a Champions League das Américas do basquete, enfrentando às 19h10 no Maracanãzinho o time argentino do Obras Sanitárias. O resumo da janela de transferências do Flamengo nesse mês de janeiro envolve já 11 jogadores no Flamengo, sendo 2 jogadores chegando como reforços e 9 jogadores saindo, deixando o Mengão. Vejam os nomes. Estão chegando Vitão, zagueiro contratado junto ao Internacional, e Andrio, goleiro contratado junto ao Gil Vicente de Portugal. Estão saindo do Flamengo Matias Vinha, emprestado com obrigação de compra ao River Plate, Juninho, vendido ao Pumas do México, Wallace Ian, vendido ao Bragantino, Vitor Hugo, vendido ao Atlético Mineiro, Matheus Cunha, final de contrato sem renovação, Cleiton, final de contrato sem renovação, Pablo, final de contrato sem renovação, Carlinhos, emprestado ao Clube do Remo. Como o contrato dele vai até o final do ano e o empréstimo até o final do ano, Carlinhos está se despedindo do Flamengo. E o jogador Peterson, que fez uma rescisão amigável com o Flamengo. Portanto, nessa janela de transferência do mês de janeiro, 2 jogadores chegam ao Flamengo e 9 estão deixando o rubro-negro. O Conselho Deliberativo do Flamengo está convocado para uma reunião no próximo dia 27 de janeiro para deliberar sobre a proibição de dirigentes de outros clubes exercerem ao mesmo tempo cargos no Flamengo. Proposta foi protocolada pelo próprio presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, que, caso aprovada, inviabiliza as presenças de Rodolfo Landim, Gustavo Oliveira e Diogo Lemos, atualmente na SAF do Confiança de Sergipe, e de Marcos Braz, atual diretor de futebol do Clube do Remo de Belém do Pará. O Flamengo entrou na justiça cobrando 42,7 milhões do meio-campo Gerson, atualmente no Cruzeiro, e da FGM Esportes, empresa do Marcão, pai do atleta. O valor é referente ao direito de imagem que o Meia receberia em seu último contrato no Flamengo antes de se transferir para a Rússia. Nesse contrato existe uma cláusula que diz que quem der causa à rescisão do contrato sem justa causa ficará obrigado a rescindir a outra parte no valor até o final do contrato. Deixando bem claro que não existe nada de que o Flamengo adiantou o dinheiro para o Gerson e agora está tentando reaver de volta. O Flamengo não adiantou 1 centavo de direito de imagem para o Gerson. Afinal, o Flamengo está cobrando só o que diz a cláusula, que ainda vai ser julgada pelo magistrado. O magistrado é quem tem a competência de analisar o que está acordado no contrato e se essa cláusula é favorável ao Flamengo ou não. A gente só pode dizer quando o juiz der a decisão, coisa que vai demorar ainda muito tempo para acontecer. 3 jogos aconteceram ontem e encerraram a primeira rodada do Campeonato Carioca. Sampaio Corrêa 1, Nova Iguaçu 3,
Portuguesa 0, Botafogo 2 e Vasco da Gama 4, Maricá 2. Bom, meus amigos, sobre o veto do Poder Executivo Federal sobre a tributação dos clubes associativos e das SAFs, que no primeiro momento impõe uma tributação para as associações, caso do Flamengo, de aproximadamente 11,4% sobre a receita e 6% para as SAFs, precisamos ter um pouco de calma, precisamos ter um pouco de tranquilidade para analisar o assunto. Além de ainda esses vetos do Executivo Federal poderem ser derrubados pelas câmaras legislativas, em último caso, os atuais clubes associativos eles podem criar SAFs sem repassar seus direitos para ninguém. Eles mesmos podem administrá-los só para poder pagar o imposto a menos. Então não tem nada de sobressalto, não tem nada de nervosismo, tem que ter tranquilidade, ver se os vetos não vão ser derrubados. Se não forem derrubados, a última saída é se tornar SAF sem repassar os direitos para ninguém. Você próprio fica com os direitos, 100% dos direitos da SAF. Não é obrigado a você a repassar para ninguém. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou oficialmente o projeto Gávea Século XXI, que prevê uma ampla reformulação na sede social do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. O aval consta em despacho publicado no Diário Oficial do Estado de antes de ontem, terça-feira, com a expressão autorizo na forma contida dos autos, exercendo assim uma das etapas mais sensíveis do processo administrativo. Apesar da autorização do governador, o projeto ainda dependerá de licenças urbanísticas e ambientais, além de eventuais estudos de impacto de vizinhança, que ficarão a cargo da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e de outros órgãos competentes. Mas é o primeiro passo para que o Flamengo possa ali revitalizar a Gávea e construir algumas situações que vão permitir ao Flamengo ser autossuficiente, principalmente em relação à sede social da Gávea. Bom, eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.